Conforme eu já falei, nós vamos estar ministrando sobre a graça de Deus. Eu gostaria de pegar um texto como referência, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17. João 1, 17, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz assim, João 1, 17, Evangelho de João. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a lei, ela foi dada por Moisés, e a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Quem quiser viver na lei, ele estará debaixo dos grilhões, dos aguilhões da lei. Mas quem quiser viver na graça, receberá a graça de uma maneira tão gloriosa, extraordinária. E muitas vezes, amado, nós recebemos Jesus, somos fiéis a Ele, temos Ele como Salvador, participamos do seu corpo, mas muitas vezes nós não temos discernido quem nós somos. Eu coloquei como título, Na graça eu posso. Ou seja, se eu vivo a graça de Deus, eu sou uma pessoa livre. Mas se eu vivo debaixo de uma lei, então eu serei uma pessoa presa, uma pessoa aprisionada pela lei. E muitas vezes nós falamos da graça, mas no nosso dia a dia nós vivemos no sistema da lei. E Deus tem nos inquietado os nossos corações. E aquilo que você vai ouvir aqui nos próximos 3, 4 domingos, eu sei que muitas coisas vai chocar você daquilo que eu vou falar. Eu sei que muitos que vão assistir esse vídeo aqui também vão se chocar. Eu sei que muitas pessoas, muitos líderes vão ficar irados, porque tem colocado um jugo, um peso sobre a vida das pessoas. E a palavra do Senhor, ela vem para nos libertar. Então, se você pode dar alguma coisa para alguém, você pode dar sem ter nenhum relacionamento com essa pessoa. Mas a graça, ela acontece através de Cristo Jesus. Eu posso presentear qualquer pessoa, doar alguma coisa para qualquer pessoa, mas isso não quer dizer que eu tenho um relacionamento com ela. Mas a graça, para que eu usufrua da graça, só acontece através de Jesus Cristo. Então Moisés, ele joga uma lei para o povo. Porque Deus deu a lei para mostrar aquilo que eu e você não podemos fazer. Esse é o motivo que Deus deu a lei, para mostrar, porque nenhum de nós temos poder, por mais que nós busquemos a perfeição, jamais nós poderemos cumprir a lei. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. Então Moisés, ele joga a lei para o povo. E quando Moisés desce do monte, ele ficou 40 dias ali no monte, recebendo do Senhor os mandamentos, as leis, para que o Senhor estava orientando o povo naquilo que o povo deveria saber, que o povo jamais poderia cumprir a lei, mas que o povo deveria aprender a depender da palavra do Senhor, depender de Deus, porque esse povo era um povo escravo. E quando nós lemos ali os Pentateuco, existe uma passagem que Deus fala: eu nem posso chegar no acampamento de vocês, porque vocês, em todos os lugares aí tem fezes, vocês não são organizados. Então Deus começou a trazer, organizando a cada tribo, todos através do conhecimento. E aquilo, quando todas as maravilhas, os milagres que aconteceram ali no deserto, que o povo passava, cada vez que o povo murmurava contra Deus, contra Moisés, Deus se manifestava com a graça. Quando Moisés desce do monte, lá embaixo já estava um culto, uma adoração, fizeram um bezerro de ouro, e eles estavam cultuando aquele bezerro. Ali tinha o sacerdote, ali tinha os levitas, ali tinha os músicos, ali tinha um povo, ali tinha adoração, mas não era o Deus verdadeiro.
Por mais que eles tivessem visto os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, e quando Moisés desce com as tábuas, e ele vê aquele povo, e tudo aquilo que Deus ministra sobre a sua vida, ele pega e quebra as tábuas da lei. Por quê? Porque o povo viu maravilha, o povo viu os milagres, o povo viu o sobrenatural de Deus, mas num instante ele esquece todas aquelas coisas e começa a adorar outros deuses. E a Bíblia diz que então, naquele dia, pereceu cerca de 3.000 homens. Moisés falou, quem estiver no lado do Senhor, passe para cá. E a Bíblia diz que passou a tribo dos levitas. E ali cada um arrancou da sua espada e fizeram parar aquele pecado à força. 3.000 homens caíram por terra. Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Então nós precisamos entender, a lei e os profetas até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Se você quiser viver na graça, é depois de Jesus. Se nós quisermos viver na graça, nós temos que viver depois de Jesus. Muitas vezes nós ainda estamos vivendo a tradição da lei, a tradição dos profetas. Isso traz um peso sobre as nossas vidas. Quando você lê lá em Romanos 10:4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. Então o fim da lei é Cristo Jesus. Eu sou considerado santo, justo em Cristo Jesus. Jesus trouxe a graça de Cristo para todos nós. Então Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus cumpriu, e você está em Cristo, você também cumpriu a lei, porque nós estamos nele. O texto que nós lemos aqui, que Jesus falou, que aquele que come do meu corpo e toma do meu sangue, eu estou nele e ele em mim. Então a lei, ela acabou, ela se cumpriu em Cristo Jesus, e de Cristo Jesus nós precisamos viver a graça. Amado, se Jesus levou na cruz do Calvário, você crê que Jesus levou na cruz do Calvário todos os seus pecados? Amém? Crê que Jesus carregou sobre ele todo o vosso pecado? Se Jesus levou todos os vossos pecados, será que você tem pecado ainda? Se ele levou todos os nossos pecados, onde é que está o nosso pecado? Jesus já levou na cruz do Calvário. Na lei, quando alguém pecava, alguém transgredia, alguém falhava, alguém fazia alguma coisa que não deveria ser feito, ele chegava na presença do sacerdote, ele trazia um cordeiro. Você acha que o sacerdote, ele examinava o pecador ou ele examinava o cordeiro? O sacerdote, ele ia examinar o cordeiro. Ele queria saber se o cordeiro era perfeito, se o cordeiro não tinha nenhum defeito. Por quê? Porque o cordeiro, ele morreria no lugar do pecador. O sacerdote não olhava para aquele que trouxe o cordeiro para a remissão dos seus pecados. O sacerdote, ele olhava para o cordeiro, examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, Deus aceitava aquele sacrifício. Jesus é o cordeiro. Por isso que quando Jesus ia passando, João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro. E se Jesus levou os nossos pecados, então por que eu vivo lutando com o pecado? Por que eu vivo lutando? Agora eu estou na graça. Agora eu sou santo. A Bíblia diz que nós somos santos. Fomos santificados, justificados em Cristo Jesus. Você pode olhar para o seu lado, você vai ver uma santa ou um santo. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. Ah, pastor, o senhor não conhece os meus pensamentos. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu dia a dia. Mas a Bíblia diz que nós fomos santificados, então você é santo. Nós temos uma dificuldade de assimilar aquilo, por quê? Porque nós muitas vezes ainda não aceitamos a obra completa de Cristo Jesus.
Nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para que nós se mantemos santo, puro. E aí nós começamos uma tendência nossa a começar a criar leis e regras para dizer que eu sou mais santo, sou mais puro, estou sendo santificado. Então, em Cristo Jesus, eu e você, nós somos justos. Ele trouxe a graça, a mesma graça. Jesus veio para cumprir a lei, Jesus cumpriu. E você está em Cristo, Ele cumpriu a lei em Cristo. Amado, você pode adotar, quando você se apodera dessa graça de Deus, você se apodera da graça de Cristo Jesus, você se apodera do sacrifício, da obra de Cristo Jesus, então Ele pertence a você e você pertence a Ele. Por exemplo, se você adota uma criança, essa criança não passa a ser sua. É a mesma coisa que Jesus, quando você adota Jesus, Ele se torna o teu Salvador, o teu libertador. Então nós somos agora, começamos a viver debaixo, porque Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito. E Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, para que você não viva mais debaixo de condenação, para que você não viva debaixo do tacão do pecado, porque você agora, eu e você, precisamos aprender a viver, porque se eu vivo debaixo de uma lei, eu jamais serei uma pessoa livre. Jesus, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, Ele já perdoou o seu pecado. Se Ele já perdoou os seus pecados, onde que está o teu pecado? Ele já perdoou. Ele já pagou. Mas há uma tendência nossa continuar vivendo sobre a lei, colocando normas, regras para me ter um pseudo de santidade, de pureza, de uma vida melhor que as demais. Quando o Espírito Santo ele foi derramado ali no dia do Pentecoste, a Bíblia diz que naquele dia foi cerca de 3.000 almas se converteram. O primeiro milagre que Moisés fez no Egito, o primeiro milagre que Moisés fez no Egito, ele transforma a água em sangue. E a Bíblia diz que morreram todos os peixes, e ninguém poderia beber daquelas águas, ninguém poderia comer daqueles peixes. Você imagina todos os peixes, a água se transforma em sangue. Mas no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, a Bíblia diz que então 3.000 pessoas se converteram. O primeiro milagre de Jesus foi, Ele transformou a água em vinho e trouxe alegria, gozo, júbilo para todos aqueles que estavam ali com a falta do vinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está lá em Romanos 8:11, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. E o Espírito Santo, ele nos conduz para que eu e você, olha, se o mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortais pelo seu Espírito, que em nós habita. Amado, você precisa crer nessa palavra. Eu e você precisamos crer, o mesmo Espírito, Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo que foi liberado e que naquele dia 3.000 almas se converteram. Quando Moisés desce do monte, trazendo a lei, 3.000 almas foram destruídas. Quando nós entendemos que o Espírito Santo, Ele habita, Ele transforma as nossas vidas. A lei, primeiro milagre, Moisés transforma água em sangue e todos os peixes morrem. Jesus, o primeiro milagre, ali numa festa, num casamento, Ele transforma a água em vinho e todos se regozijam, todos se alegram. A verdade está sobre a vontade da graça.
quando eu conheço Jesus, quando ando com Jesus, quando caminho com Jesus. Então o objetivo da lei é convencer o homem de que ele não pode cumprir. Eu e você jamais poderemos, Paulo escreve, se eu pecar no item da lei, eu posso ter de 1 a 100, se eu errar num deles, então nada daquilo adiantou. E nós, por si próprio, nós temos um desejo de fazer as coisas pela nossa força. Por exemplo, eu convido alguém para ministrar aqui no altar. Geralmente essa pessoa vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai consagrar tal. Por quê? Porque ela acha que se ela orar mais, se ela ler mais a Bíblia, se ela vai jejuar, ela vai subir aqui e fazer toda a diferença. Ou seja, ela está desprezando, porque se o Espírito Santo habita em mim, eu preciso crer que eu vou subir aqui e Ele vai usar a minha vida. Mas não, eu acho que eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso estar mais íntima naquele momento, eu tenho que fazer todo um cerimonial, porque apesar de conta eu vou subir ali e eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar. Quando eu penso assim, quando eu faço assim, eu desprezo a obra de Cristo. E eu acho que aquilo que eu faço é muito mais importante do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é lei, isso é jugo. Nós precisamos entender quem nós somos. O Espírito Santo, Ele habita em mim. E Ele vai usar a minha vida do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amado, o problema nosso, o problema de Deus não é com Satanás. Quero escandalizar você. O problema de Deus é com o ser humano, é comigo, com você. Porque nós relutamos contra a verdade, nós relutamos contra a palavra, nós relutamos contra o conselho dEle. Então Deus tem problema comigo. Deus tem problema com você. Porque eu acho que eu sou autossuficiente para fazer as coisas. E por isso eu já não dependo tanto dele assim. Porque, apesar de conta, eu tenho muita habilidade na minha vida. Por que Deus deu o maná? Quando eles começaram a murmurar, se rebelar contra Deus, o Senhor vai deixar Moisés, o Senhor trouxe nós lá do Egito para morrer aqui, se rebelaram. Aí a graça entra e eles recebem o maná. De repente nós viemos aqui para morrer de sede, aonde que tem água? A Bíblia diz que uma rocha o acompanhava. E Deus, primeiramente, o Senhor manda Moisés bater na rocha. E a segunda vez para Moisés tocar na rocha. E aí eles tomaram água. Chegaram a um lugar, ali na fonte de Mara, a água era amarga e murmuraram. Mas a graça do Senhor fez com que aquela água amarga, ela se tornasse doce. De repente eles murmuram novamente, nós comíamos carne lá no Egito. E aqui nós não temos carne. E novamente a graça do Senhor vem, e o Senhor faz que o vento do Oriente sopre e traz perdizes, para que eles se fartassem, se alimentassem. E a Bíblia diz que comeram carne até sair pelas narinas. Porque a graça do Senhor estava sobre eles. Sem o Senhor, nós nunca estaremos seguros. Nós nunca estaremos no controle. Nós nunca seremos independentes. Nós precisamos deixar Deus controlar as nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, que Ele controle as nossas vidas, isso pela graça. Mas nós achamos que nós temos que fazer algo mais para que as coisas aconteçam. Porque se eu orar mais, se eu jejuar, eu não sou contra o jejum. Talvez eu jejum mais que qualquer um de vocês. Eu não sou contra a oração, talvez eu ore mais do que qualquer um de vocês.
Mas o que eu quero dizer é que todas essas coisas, que muitas vezes nós achamos de suma importância para que algo diferente aconteça na minha vida, que eu acho que eu posso ser mais que o meu irmão, que eu posso adquirir mais através desses atos que eu faço, e das campanhas que muitos fazem, porque eu sei que na lei existe também a graça, e muitas pessoas fazem campanha e recebem. Eu preciso fazer 7 para receber uma dádiva, uma resposta, porque na lei também existe a glória. Na lei também existe a glória. Então as pessoas fazem, mas eu não preciso, amado, fazer 40 dias no monte para que o Senhor me dê uma graça, uma resposta, uma solução para os meus problemas, para uma cura, para uma libertação. Eu preciso crer na obra de Cristo. Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus é autossuficiente para que eu abra minha boca e tome posse daquilo que é direito meu em Cristo Jesus. Por isso que Satanás, ele trabalha no nosso coração, no nosso interior, para que nós tentemos, ele quer fazer com que você domine toda a situação. A mãe de Moisés, ela ficou 3 meses guardando Moisés em casa. E eu creio que cada vez que ela ia dar um banho em Moisés, cada vez que ele estava com fome, havia ali um desespero no coração daquela mãe. Por quê? Porque ela controlava, mas chegou 3 meses que ela não conseguiu mais controlar. E aí ela teve que desfazer-se de Moisés. Aí arrumaram toda aquela situações de colocar ele num cesto ali com bitume e colocaram no rio Nilo. Por quê? Amado, vai chegar um momento que nós não controlamos mais os nossos filhos. Vai chegar um momento que você não tem condições mais de controlar a sua empresa. Chega um momento das nossas vidas que você não controla mais tudo aquilo que está sobre a sua responsabilidade. Eu e você precisamos confiar em Deus, que Ele é autossuficiente para nos dar a vitória, a solução de tudo aquilo que eu e você precisamos. Viver, depender. Você, pai, você não vai conseguir controlar os teus filhos para sempre. Você, empresário, você não vai conseguir controlar 100% a tua empresa para sempre. Você não vai conseguir controlar os seus negócios para sempre. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender. Talvez muitos se afastou da igreja porque se frustrou, porque não conseguiu agradar a Deus. Muitos se largaram mão porque tentou, falou, pregou sobre santidade, pregou sobre pureza, pregou sobre pecado, e de repente um lapso, uma queda, porque tentou a viver com sua própria força, não da dependência do Senhor. Tem muitos que saíram, muitos se afastaram da casa do Senhor porque são frustrados com eles mesmos, por causa dos seus erros, das suas falhas, por causa daquilo que cometeram involuntariamente e até mesmo conscientemente, porque tentaram viver uma vida debaixo da sua força, do seu braço, e não debaixo da proteção, da cobertura do Senhor, na dependência do Senhor. Tem muitas vidas que estão assim. Nós vemos muitos pregadores da palavra do Senhor que hoje estão fora. Muitos homens e mulheres que ministravam no altar de Deus hoje estão parados. Muitas pessoas estão frustradas pela sua caminhada. Por quê que isso acontece? Porque tentaram fazer as coisas com a sua força, não na dependência, não usufruíram da gratidão do Senhor, da obra de Cristo Jesus, na dependência do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos em Hebreus 7, 18 e 19, diz assim: porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19 diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa. Desta sorte é introduzido uma melhor esperança, o qual chegamos a Deus. A lei, ela nunca leva nenhum de nós à perfeição. Se você quer se aperfeiçoar pela lei, você nunca vai chegar. Ela não aperfeiçoa ninguém. Quando nós começamos a colocar algumas regras para a vida das pessoas, achando que isso vai levar as pessoas numa santidade, numa pureza,
ela nunca vai conseguir. Porque a lei, ela não aperfeiçoa coisa alguma. Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a graça e a vontade veio por Jesus Cristo. Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a graça e a vontade veio por meio de Cristo Jesus. A graça de Deus é Deus trabalhando pelo homem. A lei é o homem trabalhando em prol da sua própria força. Então, quando nós usufruímos da graça, a nossa vitória não está em fazer, mas crer naquilo que Jesus fez. Então, muitas vezes eu quero fazer as coisas. Não, eu preciso crer naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus faz na minha vida. Quando eu creio, eu estou tirando um peso, um fardo das minhas costas. Quando eu creio que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus fará na minha vida. Quando nós lemos o capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que um certo dia, Lucas 5:1 diz assim: ali havia uma grande multidão que estava para ouvir a palavra de Deus. Certa vez, uma grande multidão apertava. Para ouvir o quê? Para assistir um show gospel? Não. Para correr atrás de rosa ungida? Não. Toalhinha ungida? Não. Camisa ungida? Não. Prosperidade? Não. Havia uma multidão que era atraída para ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus fala com aquela multidão, e ele se afasta um pouco, ele usa a embarcação ali, e ali ele diz para Pedro, que ele tinha emprestado a embarcação de Pedro: Pedro, entra em alto mar e lança a rede. E Pedro falando: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Amado, quando nós falamos que nós precisamos depender de Deus, Pedro diz, olha, Pedro era perito, ele era profissional. Ele diz, nós trabalhamos a noite toda, Senhor. Nós não pegamos nada. Mas sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que no versículo 5, eles falando, olha, trabalhamos a noite toda, eles lançam a rede, e de repente essa rede, ela começa a arrebentar, ela começa a ser sendo destruída. Por quê? Porque a rede, ela foi feita para sustentar a força humana. A rede, ela não foi feita para sustentar a graça de Deus. Quando eles trabalharam a noite todas, pela força deles, eles não pegaram nada. Quando eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceu a palavra de Jesus, eles lançam a rede, pegaram tantos peixes, porque aquela rede que Pedro fez era para sustentar a força dele. Mas como a graça, ela vai superabundar em toda a obra que nós fizermos, eles não conseguiram mais, porque ela ia se arrebentando, era tanta abundância, que eles não conseguiam suportar tanta grandiosidade da pesca. Então nós entendemos quando nós se dirigimos para ouvir a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a aplicar esta palavra de Deus. O dia que eu e você entendermos essas coisas, amado, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Que nós começarmos a entender esses milagres, entender um pouquinho sobre a graça do Senhor. Porque a rede, ela não suporta o poder da graça de Deus. Quando eu e você entendermos essas coisas. Por isso, nessa noite, eu declaro uma oração profética sobre a sua vida.
que você vai crescer, você vai prosperar, os seus negócios, sua vida profissional, seu ministério, seu trabalho, tudo aquilo que Deus colocará nas suas mãos, ela vai crescer, ela vai prosperar, Deus vai multiplicar, porque você está debaixo da graça do Senhor. Não vai depender do teu esforço somente, da sua dedicação, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus traz o conhecimento para nós, e nós pegamos esse conhecimento e aplicamos na palavra de Deus, Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre essa atividade, em tudo aquilo. Você jamais será uma pessoa frustrada. Eu estou sendo um profeta, eu estou profetizando nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, no seu sonho. Se você ouvir a palavra de Deus, Deus vai fazer coisas grandiosas, tremenda, sobrenatural, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Porque a lei, ela produz temos uma produção diária, mas a graça do Senhor, nós estamos numa terra que mana leite e mel, superabundância para a sua vida. Quando eu me esforço com a minha força, com o meu intelecto, com a minha sabedoria, com tudo aquilo que é meu, então eu vou tendo resultado diariamente. Mas quando eu aplico, tomo posse, me aproprio da graça de Deus, então eu estou vivendo numa terra que mana leite e mel. Isso vai fazer com que eu tenha um trampolim para usufruir de todas as bênçãos e de toda a abundância da parte de Deus. Na lei, nós somos egoístas, nós queremos somente para nós, nós queremos ter sempre o melhor, mas para nós. No versículo 7 diz assim, Lucas 5:7, fizeram um sinal para os companheiros, que estava no outro barco para ajudar. Ou seja, a graça, ela não é egoísta, ela reparte, ela divide, é aquilo que Deus nos coloca com abundância, porque essa é a vontade de Deus. Então eles deram sinal para os demais, venham nos ajudar, venham pegar também dos peixes. O que eles queriam? Peixe. E Pedro, com toda aquela experiência que ele tinha, no versículo 8, Pedro se prostra e diz assim, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Amado, não vamos rasgar a Bíblia nesse lugar. Esse mesmo Pedro ali, que ainda não entendia, que ainda não tinha recebido do alto o Espírito Santo, ele ainda se achava, Senhor, eu sou um pecador, o Senhor fez um milagre, algo, eu tenho experiência, o Senhor fez algo extraordinário que eu nunca imaginaria, se afaste. Esse mesmo Pedro, na graça, só a sombra dele, quando ele passava, os doentes, os enfermos, todos eles eram curados. Na lei, eu sou um pecador, eu sou miserável, nem chegue perto de mim, Senhor. Na graça, a minha sombra, ela cura os enfermos. A minha sombra, ela liberta os doentes. A minha sombra, ela faz diferença onde que eu estiver. Nós precisamos entender essas coisas. Ah não, pastor, eu preciso ficar 40 dias no monte. Aí eu vou descer do monte, vai acontecer maravilha, vai acontecer milagre. Ah, eu preciso fazer 21 dias de oração e jejum. Porque se não fizer, nada vai acontecer. Porque eu estou desprezando a obra de Cristo. E eu estou valorizando aquilo que eu sou, aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu acho que eu posso. Eles não queriam peixe. Por quê? A graça que você não merece é a graça de Deus, o amor de Deus, ele é produzido em Cristo Jesus, o temor de Deus, ele é produzido em Cristo Jesus na minha vida. Então aquilo que eu não mereço, mas a graça em Cristo Jesus, eu tenho esse merecimento. E se a graça está sobre a minha vida, eu tenho o amor de Deus. E se eu tenho o amor de Deus, isso vai produzir um temor dentro do meu coração. Num grupo onde que se existe a lei,
ali produz muitas pessoas orgulhosas. Pode reparar. Se você está num grupinho de pessoas que vivem debaixo da lei, isso pode, isso não pode, isso aquilo é viável, isso aqui não é, sempre colocando, ali se torna um grupo de pessoas soberba. Você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar uma maquiagem, você não pode. Essas pessoas se tornam pessoas soberba. E aonde existe a lei, não existe muito pouco amor pelo próximo. Aonde que a lei domina, o amor, ele quase não tem liberdade para agir ali. Eu lembro agora no finalzinho do ano, chegou uma mãe aqui. Ela tinha um filho que era transexual. E eles se criaram dentro de uma determinada denominação. E quando observaram os trejeitos daquele menino com 17 anos, excluíram ele da igreja. E toda a família saiu. E foram para um outro ministério e também as pessoas olhavam, discriminando aquele jovem. E realmente ele assumiu, se tornou um transexual, colocou silicone, tinha seio, modificou seu corpo, com tanto aplicando hormônios, aplicando silicone. E aí, quando ele soube, ele estava com AIDS. E aí ele liga para a mãe dele: mãe, eu vou tirar minha vida, porque eu conheço o princípio da palavra de Deus. Eu sei que eu vivendo nessa prática, eu vou contaminar tantas pessoas vão morrer com esse soro positivo. Eu estou com AIDS. Mãe, eu vou tirar a minha vida, porque a sociedade não me recebe, a igreja não me aceita, as pessoas falam mal de mim. E a mãe falou: filho, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu quero te dar pelo menos um abraço. E ela vai para Curitiba, ela entra lá no antro, e ela conversa com a cafetina, que agenciava aquele lugar. Ela falou: esse menino, essa moça, esse menino está 2 anos aqui, ele desceu mais no profundo, coisas que nós faz anos não fazemos. Ele usa todo tipo de droga, ele aplicou todo tipo de droga na veia, fez todo tipo de programa que uma pessoa possa imaginar o que não possa. Ele entrou de cabeça no mundo que nós vivemos, e por isso ele está condenado. E a mãe, convencendo o filho, trouxe para cá e procuraram um outro pastor. E esse pastor falou: olha, eu não é minha área, eu não tenho experiência nada nesta área, eu não sei o que fazer, mas eu tenho uma pessoa nessa cidade que pode fazer alguma coisa por ele. E esse pastor falou assim: talvez seja o único que pode. E ele me ligou. Aí eu falei: amanhã às 7h30 eu te espero lá na igreja. Ele falou: um menino. Quando eu cheguei ali estava um casal e uma menina, mas era um transexual. Abri o estacionamento, eles entraram, eu fechei, recebi eles no gabinete. Ele abaixou a cabeça, não falou nada para mim. E eu comecei a falar do amor de Jesus. Digo: o amor que Jesus tem por você, ele te liberta do AIDS. O amor que Jesus tem por você, ele te liberta das drogas. O amor que Deus tem pela sua vida, ele te liberta de toda essa vida de escravidão que você vive. Eu orei por ele, manifestou não. Oramos, e qual foi a minha oração? Eu digo: quero que você ore junto comigo. Eu oro e você repete. Diga assim: Jesus, eu me aproprio do seu sacrifício na cruz do Calvário, daquilo que o Senhor já levou na cruz do Calvário, meus pecados, o Senhor já levou, eu me aproprio de toda essa doença, de toda essa enfermidade, de todo esse espírito maligno que escraviza a minha vida, eu me aproprio, porque o Senhor já fez todo.
Aí ele derramou um pouco de lágrima. Eu abracei aquele pai que estava chorando. Eu abracei aquela mãe que estava chorando. Eu abracei aquele jovem que estava chorando. Eu falei, posso te dar um abraço de pai? Eu abracei ele. E eles foram embora. A mãe veio contar, veio testemunhar para mim. Ele foi embora. E ele comia droga. Injetava todo dia. Cocaína, crack, maconha. E ele chega por volta de meio-dia. Eles saíram daqui mais ou menos 9 horas da manhã. Comeu à tarde. Chega a noitezinha, falou, mãe, o pastor orou para Deus me libertar das drogas. Eu estou sentindo como se eu nunca fumei nada, mãe. Eu estou sentindo como se eu nunca tivesse usado droga. Eu estou me sentindo como se eu nunca tivesse naquela vida, mãe. Passou o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mãe, eu me sinto livre. Eu não tenho vontade, parece que eu nunca usei isso aí. Mãe, se Jesus me libertou das drogas, Ele também me libertou da AIDS. Vamos fazer o exame, mãe? Vamos, filha. Mas aqui não. Todo mundo me conhece aqui. Foram na mesma clínica em Curitiba. Quando chegaram com a médica que atenderam eles, ela falou, o que você quer? Falou, quero que a senhora prescreva um exame de sangue, isso e tal. Falou, não, eu tenho tua ficha aqui, você está com AIDS, você está com AIDS. Ela repetia várias vezes, você está contaminado, você só tomou o coquetel. Ele falou, não, a mãe entrou, doutora, ele comia droga, ele usava, ele não está usando mais. Teve um homem de Deus que orou por ele e falou que o Senhor Jesus libertava, o médico olhou. Eu vou prescrever, vai fazer outro exame. Foi, trouxe. Quando a médica olha, não, isso aqui não é teu. Sim, é meu. Não, não é teu, o teu está aqui. Você está. Ela dizendo que ele estava. Falou, não, eu estou curado, Jesus me curou. A médica, vou prescrever com urgência, amanhã traz outro para mim. Amado, isso a mãe contou chorando para mim. Outro dia, outro exame de emergência. A médica olhou, não é teu isso aqui, não pode ser. Você está com AIDS. Não, não estou. Isso aqui não é seu, é meu. Então daqui 30 dias você traz outro para mim. 30 dias, ele voltou lá. Novo exame, não tinha mais nada também. E quando ele sai da clínica, ele fala, mãe, se Jesus me libertou das drogas, se Jesus me libertou da AIDS, eu quero tirar todo o silicone, eu quero voltar à pessoa que eu era antes. Eles vão para a clínica que ele tinha colocado. Chegaram lá, o médico atendeu, falou, olha, você usou isso, sim. Sabia que você está estéril para o resto da tua vida? Você usou combustível de avião, com silicone, usei. Você usou, usei. Você nunca vai poder casar. Você nunca vai poder ter filho. Quando a mãe veio conversar comigo, ela disse, pastor, na outra semana, ele voltou, tirou todo o silicone, ficou a cicatriz, tudo que os médicos colocaram e tiraram. Pastor, geralmente a pessoa fica com trejeito, ele não ficou com nada. Ele se casou, pastor. Vai fazer 1 ano. E na semana que vem, vai nascer a filha dele. Quando nós aplicamos lei, nós deixamos de amar as pessoas. Nós se tornamos orgulhosos.
nós se tornamos soberbos. E nós precisamos usufruir da graça do Senhor. Aquilo que você crê que você não pode, mas Jesus pode. Em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo que o Senhor colocava para me amar aquela pessoa, é isso que Deus quer, porque Deus ama através das nossas vidas, Deus abençoa através das nossas vidas, Deus restaura através de vida, Deus edifica através de vida. Essa igreja que o Senhor implantou na face da terra. Nós trabalhamos sim, derramamos suor sim, fazemos esforço sim, não por ter merecimento, mas por amor e gratidão àquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico, não porque eu vou ter mérito, não, é porque aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Jesus faz por mim, aquilo que Jesus fará pela minha vida. Amado, nós precisamos viver. Desfrute da obra da graça. Quando você recebe um presente de alguém, eu te dou esse carro, quanto custa esse carro? Custa 30 mil, não, eu vou pagar esse carro. Você não está, a graça, aquilo que você recebe, você não está recebendo a graça de Deus. Porque se eu recebo algum presente, se eu quero pagar, não é mais graça. Não é mais de graça. Nós temos rejeitado o sacrifício de Jesus. Nós temos rejeitado a obra do Senhor para praticar a nossa própria vida, o nosso próprio ser, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, de agir, a obra nossa, não a obra de Cristo Jesus do Calvário. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus me deu. Porque eu sou filho de Deus. Você precisa desfrutar. João 14 disse assim, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Eu vejo muitos pregadores, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tem muitos que estão invocando outros deuses. Creem em outras entidades. Que só Jesus não é autossuficiente, eu preciso depender de outras entidades, eu preciso ter outros padroeiros, eu preciso ter outras ramificações para que eu seja abençoado. E Filipe diz, mas mostra-nos o Pai. Jesus falou, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, e você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Nós precisamos andar no caminho da graça, não no caminho da lei. Às vezes tem pessoas que acham que nós somos contra a oração, contra o dízimo, contra a oração no monte. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos usufruirmos, tomarmos posse daquilo que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Se nós não conhecemos a liberdade, nós nunca seremos livres. A liberdade é saber aquilo que Jesus é, Ele é alfa, o ômega, o princípio e o fim. Uma árvore frutífera, ela produz fruto, e quando ela produz fruto, ela produz vida. E nós precisamos viver uma vida de abundância. Tudo que nós temos não vai jamais suprir aquilo que nós precisamos. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Tudo que você conseguir, você vai querer mais e mais. Nada vai te encher. Por isso eu preciso da graça. Só Jesus pode trazer, preencher todas as lacunas dentro do nosso coração. E Ele trouxe a graça e a verdade. O que impede de nós recebermos a graça de Deus? Amado, você sabia que não são os delitos que nós cometemos, erramos, que impede de nós usufruirmos da graça de Deus? O que impede é o nosso trabalho. Aquilo que nós queremos fazer para substituir aquilo que Jesus já fez.
isso tem sido um impedimento. Os nossos delitos não impedem a graça de Deus, mas aquilo que eu, homem, mulher, quer fazer, isso tem impedido, isso entristece o Senhor. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus traga luz nos nossos corações, para que nós possamos viver essa graça de Deus, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Usufruir do amor do Senhor, porque o amor de Deus vai trazer um temor dentro de nós. E esse temor dentro de nós, o Espírito Santo vai fazer com que nós façamos a vontade de Deus. E nessa noite o Senhor está falando conosco, eu estou dando um pano de fundo daquilo que eu estarei falando durante esses próximos domingos, algo que vai tocar a sua vida, que Deus quer que você usufrua o melhor e coma o melhor dessa terra, que você viva uma vida esplêndida, de gozo, de paz, de alegria, de felicidade. Que você pare de lutar com as suas próprias forças, mas que você possa usufruir da graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. A presença do Senhor está neste lugar. Oh Senhor, Pai de amor, Deus de graça, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, e o meu clamor, a minha súplica é pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha tirando toda essa religiosidade, todas essas normas, todas essas regras, todos esses conceitos, tudo aquilo, Senhor, essas filosofias, todo o humanismo, Senhor, que tem, Senhor, arraigado, prendido as nossas vidas, ó Pai, aonde que muitas vezes nós não temos usufruído, ó Deus, todas as provisões e promessas que estão inseridas na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha rompendo toda a tradição, toda a cultura, tudo aquilo, Senhor, que impede, ó Deus, tudo aquilo, espírito de engano, o espírito deste mundo, ó Pai, que tenta, Senhor Jesus, bloquear, que tenta roubar, que tenta apagar, que tenta esconder do nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor significa, ó Pai. E nesta noite, o meu clamor, a minha súplica, e nós nos apoderamos da Sua graça, nós nos apoderamos da Sua liberdade, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que nós somos santos, ó Deus. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Pai, nós sabemos que reis, sacerdote era da tribo de Levi, e nós não somos da tribo de Levi, mas tomamos posse da graça, e a graça nos fez, Senhor, reis e sacerdotes, para reinarmos aqui, ó Deus, para triunfarmos aqui, ó Deus. Por isso, Senhor, tudo aquilo que estava bloqueando, tudo aquilo que estava travando, tudo aquilo que estava amarrando, tudo aquilo que estava impedindo, ó Deus, os Teus filhos, Senhor, de usufruirmos das promessas do Senhor, que caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que a luz do Teu Espírito, ó Pai, continue brilhando, tocando, ministrando sobre as nossas vidas, porque a graça é a verdade que nós temos em Cristo Jesus. E por isso, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ti, ó Pai. E eu profetizo sobre essa igreja, eu libero esta palavra profética sobre Teus filhos, ó Deus, que o Senhor está nos levando a outro nível, Senhor, de experiência, de relacionamento, de comunhão contigo, ó Pai. Que Teus filhos vão começar a usufruir, ó Deus, de toda a promessa, como nós nunca poderíamos imaginar antes, ó Deus, porque o Senhor é um Deus todo poderoso, ó Pai. Que jamais vivamos pelos nossos esforços, ó Deus, que jamais vivamos pela nossa competência, ó Deus, porque tudo vem do Senhor, ó Pai. Que essa graça do Senhor inunde os nossos corações, que essa graça do Senhor inunde o nosso espírito, ó Pai. Que o Senhor traga o conhecimento à Tua igreja, a revelação da Tua palavra.
para que nós possamos crescer, avançar, ó Deus, e comer o melhor dessa terra, e viver no esplendor da Tua glória e da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Estenda Tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.